31 de janeiro de 2023, nós estamos aqui na casa da Dona Múcia e eu sou Hércules Werneck, junto com Agostinho Melgaço, nesse projeto da Paróquia Santa Rita, 60 anos. Agradecemos a acolhida aqui na residência da senhora. Uma boa tarde. Boa tarde. Dona Múcia, faça para nós uma breve apresentação da senhora, da sua infância, sua filiação. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Eu me chamo Maria Múcia de Magalhães Fonseca, nasci em Açucena no dia 7 de agosto de 1945. Sou conhecida como Múcia e é um nome que me foi dado por Dom José Maria Pires, quando era pároco ainda em Açucena, juntamente com meu pai. E os meus pais se chamam Ponciano Gonçalves de Magalhães, Virgínia Maria de Magalhães. Morei em Açucena desde quando eu nasci até 1980, quando eu mudei para Valadares e estou aqui até hoje. Quando a senhora chegou aqui no bairro Santa Rita, foi o primeiro lugar que a senhora chegou? Não, eu morei primeiro no bairro São Pedro, morei no bairro Santa Terezinha e depois vim para o Santa Rita, onde estou até hoje. E como era o bairro Santa Rita quando a senhora chegou aqui? Bairro Santa Rita, aqui na minha rua, vou começar por ela. Tinha apenas 4 casas e algumas chácaras. Eram lotes vagos e rapidamente o desenvolvimento chegou e hoje está como está, né? A Avenida Divinópolis. E a paróquia Santa Rita, como era a paróquia Santa Rita? A paróquia Santa Rita de Cássia ainda não tinha sido elevada a santuário. E eu tive, assim, o privilégio de ingressar os meus trabalhos paroquiais em 1995, quando eu me aposentei do primeiro cargo e abri mão, um despojamento total e doação para a nossa igreja. E como foi, né, a missa, a celebração de elevação a santuário diocesano? Como a senhora descreveria para nós? Foi uma festa maravilhosa. E na época eu trabalhava, porque eu não falei lá no princípio, eu sou professora aposentada e trabalhei durante 42 anos. Trabalhava na Delegacia Regional de Ensino, que a gente falava 7ª DRE, e na escola, simultaneamente. E eu tive o privilégio de convidar e trazer, assim, mas quase umas 100 pessoas da delegacia para poder assistir à elevação do santuário. Inclusive, elas têm algumas fotos, eu procurei, mas não encontrou. Dona Terezinha Mafra, que é uma devota fiel e que vem aqui até hoje. Naquela época, como era a relação da senhora com os freis? Eu comecei, assim, um pouco envergonhada. Mas da mesma forma, eu me entrosei muito rapidamente com ele, porque eu estudei nos anos 60, lá em Itambacuri, no Colégio Santa Clara, que era direcionada pelas irmãs clarissas franciscanas e tinham assistência dos frades menores capuchinhos, lá do santuário Nossa Senhora dos Anjos. Então era assim, uma alegria total que eu aprendia com eles e eu vi essa mesma alegria aqui. Mas eu também, eu ficava receosa porque tantos anos se passaram. E do internato de lá eu fui para um internato também do Colégio Angélica, de Coronel Fabriciano. E lá era outro carisma, eu custei me adaptar, que ele era o regime franciscano, carmelitano. Mas foi superado e eu me adaptei rapidamente com eles aqui, com os capuchinhos, devido a esse entrosamento que eu já tive com eles em tempos remotos. E foi uma coincidência a senhora vir aqui para o Santa Rita? Já a senhora sabia que aqui os capuchinhos administravam a paróquia? Foi obra de Deus, foi a maior alegria que eu tive na minha vida, porque eu nem queria vir para cá, porque estava muito distante do centro. E eu morava lá no bairro Santa Terezinha, que era bem próximo, mas quando eu vim ver a casa e vi o santuário bem próximo, e nem sabia que era eles que direcionavam, aí não teve conversa.
Falei com o Cláudio, fecha, pode fechar o negócio. Minha casa é aqui, minha igreja está do meu lado, com os frades que eu tanto amo. E como foi assim os trabalhos que a senhora começou a desenvolver logo de início? Assim, qual movimento, qual pastoral a senhora fez parte? Quando eu ingressei mesmo aqui nos trabalhos eclesiais, eu entrei de cara na liturgia. E como eu trabalhava ali na escola Pedro Ribeiro Cavalcante, eu tinha assim, uma facilidade muito grande de trabalhar escola e igreja. Eu andava assim de mãos dadas e trazia os alunos, nós fazíamos apresentações e nunca passava uma data civil, uma data religiosa sem ter uma apresentação dos alunos do colégio, da escola Pedro Ribeiro. Eu comecei então na liturgia, e a liturgia é uma pastoral que dá campo para isto, né? E fiquei na liturgia desde 1995 até 1921. Assim, sem sair, sem estar praticamente quase na coordenação, que por muitos anos eu coordenava sozinha e Deus, porque a gente não tinha tido ainda uma assembleia paroquial, não tinha o mesmo caminhar que é hoje, completamente diferente. Então, a gente trabalhava de acordo com a metodologia do pároco. Se ele falava, é assim, era assim. Mas, quando o Frei Luiz chegou com o Frei Honorato, ele nos deu esse privilégio. Ele nos ensinava a liturgia e ele dava muitas e muitas catequeses litúrgicas e deu continuidade também o Frei Adilson Donderi, que levou uma turma de 5 para Belo Horizonte e por lá nós ficamos 5 dias fazendo um curso profundo da liturgia, profundo em termos, né? Porque liturgia muda demais. E foi com a Ione Buist, uma das melhores liturgistas, né? E eu tomei gosto pela liturgia, tenho vários livros, li muito e procurei, assim, caminhar da melhor maneira possível. Então, depois da liturgia, daí parou. Depois da liturgia, trabalhei também coordenando o movimento do acolitato por alguns tempos, que eu era o Marcos e eu, hoje o Padre Marcos Vinícius, que é o pároco lá da ilha. Trabalhei também na Pastoral da Juventude, na época do Frei Maurício Chagas, e o Josué e eu, nós coordenamos por muitos anos a Pastoral Litúrgica, Pastoral da Juventude. Trabalhei também, exercitei, né, o ministério dos ministros da Eucaristia, que está inteirando agora 3 vezes, que eu fui convidada primeiramente por Deus, por Jesus, e depois pela aprovação dos frades. E tudo que eu faço, gosto de fazer bem feito, e às vezes eu sou até mal vista por isso, porque a pessoa perfeccionista, ela não é bem vista. Mas eu aprendi com o Frei Luiz, morre assim, Múcio, fazendo certinho. Então isso não sai da minha cabeça também, que ele me ensinou. É isso aí. A senhora demonstra ter muita intimidade e amor com os freis, e certamente alguns passaram pela residência da senhora. Conta pra gente um pouco desses bastidores, né, da relação com os freis, assim fora do cotidiano da paróquia. A minha casa era muito visitada por eles, assim como eles visitavam muito os enfermos. Eram visitas semanais e a comunidade cobrava muito deles essa visita, para ir na casa deles. O povo gosta do frade na casa dele, mas nem todos têm assim a coragem de convidar. Então eu lembro do Frei Carlos, a Celina acompanhava muito, eu acompanhei muito, e nessas andanças deles, eles vieram aqui em casa também, muitas vezes. E uma das pessoas assim que eu recebi muitas visitas foi do Frei Joãozinho, Frei Adilson Gonçalves, Frei Adilson Donderi. Eles vinham aqui pelo prazer, Frei Luiz, e uma coisa que me marcou muito,
A parreira estava bem carregadinha, Frei Luiz chupando uma uva, e ele assentado, ele falou comigo, ô Múci, aqui na sua casa eu me sinto tão bem que parece que eu sou Jesus, na casa de Maria e de Marta. Então, eu te agradeço essa acolhida que você sempre tem por mim aqui na sua casa. Então, eles vinham muito aqui, de repente parou, mudou tudo, e a gente sente falta, a gente sente saudade. Na história da paróquia consta, né, que a Fraternidade Santa Rita também acolheu o noviciado. Como foi esse ano de 2000 aqui, ou outros anos que o noviciado aconteceu? O que a senhora tem para compartilhar conosco dessa etapa formativa tão importante na vida dos freis? Esse noviciado me deixou marca. E você, assim, lembrou de uma pergunta que eu gosto sempre de lembrar, porque eles eram 11 noviços, eu sabia o nome de todos. Eu esqueci alguns e eu tenho, assim, um nome que é claro, nós todos sabemos, a comunidade toda sabe, quem sabe? A maioria das dioceses também sabe e conhece, que era o Frei Geraldo Antônio, o nosso atual pároco. Ele estava no meio desses 11 e, por obra de Deus, só ele conseguiu chegar até a ordenação presbiteral. E nós temos essa grande felicidade de tê-lo até hoje, né? Pelo segundo triênio aqui na nossa paróquia. Uma felicidade muito grande. O menino, é o menino que eu vejo, né, que eu posso ser meu filho, que eu vi a formação e sobre as asas de Frei Luiz Mendes também, quem não, né, não ia sobressair bem. Então, Deus escolheu somente ele, e ele continua até hoje, Frei Geraldo. A senhora citou sobre triênios, né, quer dizer, são esses mandatos com um tempo determinado. E sempre acontece essas mudanças de 3 anos, ou às vezes permanece até 6 anos. Como é na vida de uma leiga tão engajada com a paróquia passar por essas mudanças? Eu sofria muito, no princípio. Sofria, mas sofria mesmo. A primeira vez que o Frei Luiz Mendes esteve aqui, na época do Frei Honorato, o Frei Luiz era ele era o mestre, né, dos noviços, Frei Honorato, o pároco da época. Então, eu criei uma amizade muito grande com eles. E o Frei Honorato também eu esqueci de falar, era da minha cozinha, vinha demais. E quando teve o capítulo provincial e que determinou que Frei Honorato e Frei Luiz iam embora, eu quase que morri. Eu custei a aterrissar, passei algum tempo sem ir à igreja e isso me deixou assim completamente ativada, antenada. Falei assim, para os próximos não vou perder a amizade, não quero perder o amor com eles e o companheirismo, mas não quero me doar e gostar tanto igual eu gostei deles, não. Porque quando vão embora, a gente sofre demais da conta. É um vazio que qualquer um que sobe lá, a gente lembra daquele que se foi. A senhora fez parte da família franciscana? Fui convidada. Participei de algumas reuniões com a Nair e a Elierge, mas depois foi esfriando e a minha dedicação exclusiva era mesmo com a liturgia. E como a liturgia me tomava muito tempo, porque era eu sozinha, aí eu não frequentei mais a OFS. A nossa paróquia, Múcia, parece que abraçou muito bem o projeto da CNBB, da comunidade, paróquia, comunidade e comunidades. O que eu quero dizer com isso? As nossas comunidades são muito dinâmicas. Na liturgia, na vida comum, né, da paróquia, como você vê essa riqueza que são as nossas comunidades, tanto urbanas como rurais? O que mais me admirava naquela época, era o entusiasmo. Nós celebrávamos assim as festas, principalmente a festa de Santa Rita, com uma criatividade incrível e um amor, um carinho, e a gente andava muito. Eu trabalhava ainda na escola e eu
entrava para a noite adentro, para a madrugada, fazendo as coisas e levando costura na casa de Dona Maria, que já é falecida, cortava esse bairro todo de bicicleta, atrás das pessoas, de leitores. Então, as comunidades, elas eram assim, unidas, mas não eram tanto como hoje, principalmente as comunidades rurais. Elas não deixavam de vir nas festas, né, de Santa Rita, que era o maior marco da nossa paróquia, mas hoje o engajamento é bem melhor, não resta dúvida. Festa de Santa Rita de Cássia. Como foi a sua primeira festa aqui e como tem sido nesses anos vivenciar a festa maior da nossa padroeira? A primeira festa de Santa Rita, eu recordo que eu estava no comentário e não sei por que eu fui conduzida a fazer um comentário chamando Santa Rita para o meio do povo. Aí a imagem dela ficou lá na porta principal de entrada do santuário. E eu fui fazendo o comentário e chamando Santa Rita. Venha, Santa Rita, venha para o nosso meio. Venha, Santa Rita, abençoa as pessoas do bairro Santa Rita. Isso me emocionou muito e eu não tenho nem condição de continuar falando. Essa foi a primeira festa, eu me recordo muito bem, foi no tempo do Frei Honorato e Frei Luiz Mendes. E o que me marcou também a festa de Santa Rita foi o cinquentenário, que foi conduzido pelo Frei Adilson Gonçalves, que era o pároco, e o trabalho incansável de hoje também um frade capuchinho, que foi o Frei Jairto. Eles, juntamente conosco, né, sobre a direção deles, nós, modéstia à parte, nós arrasamos. Foi realmente umas bodas de ouro que foi um marco assim, maior que todos nós aqui do bairro guardamos na memória e na lembrança. Paróquia Santa Rita, 60 anos. O que dizer? É uma caminhada que me faz recordar os que por aqui passaram. O nosso saudoso Frei Ederson, o nosso amável e querido Frei Tavares, que foi um dos diretores das obras sociais. Também eu me recordo do Frei Flávio, que foi um santo, e por ele nos chamar de Santinha e Santinho, nós todos tínhamos uma afinidade muito grande com ele. Lembro também do Frei Maurício Chagas, que foi o primeiro pároco que fez a primeira assembleia paroquial aqui do bairro. Lembro-me também do Frei Afonso, que destacou demais aqui no nosso santuário devido ao seu carinho, seu amor, a sua dedicação com os idosos. Ele abraçava as viúvas, as idosas, e ele tinha, sim, um carinho incondicional com todos eles. E é uma caminhada de longos e longos anos. E a gente agora, preparando, né, para o sexagenário da festa de elevação, da criação da paróquia Santa Rita, eu só tenho a dizer que espero com ansiedade e se Deus me der o privilégio de viver até lá e eu estiver morando aqui no bairro Santa Rita, eu com certeza estarei assentadinha no primeiro banco e assistir à missa e pedir a Deus para poder rogar por todos nós, por intermédio de nossa padroeira. Na opinião da senhora, qual a importância desse movimento que nós estamos aí iniciando, de entrevistas, de resgate histórico, de fotografias de acontecimentos passados? Para mim, foi assim, de grande relevância essa memória que vocês tiveram, porque recordar o que é bom é maravilhoso, não tem preço. E eu espero que com este movimento, com essas entrevistas, com essas fotos, vai, além de reavivar
A nossa tradição vai também animar cada vez mais o povo e vai querer arrebanhar, né? Eles vão querer voltar para a casa-mãe, que é o nosso tão amado Santuário Santa Rita de Cássia, que temos o orgulho de falar e bater no peito. É o único da diocese. É um santuário diocesano. Moça, para finalizar então, deixa uma mensagem de felicitação, parabenizando a paróquia pelos 60 anos. Peço primeiramente, né, a Deus e a intercessão de Santa Rita, que ela continue abençoando cada frade que por aqui passou, que estão na glória de Deus, continua abençoando os frades que compõem a nossa fraternidade hoje, continua abençoando cada funcionário que trabalha incessantemente para a grandeza, que abençoe também cada pastoral, cada movimento que está engajada e fazendo o melhor para a nossa paróquia. E que Santa Rita de Cássia interceda por todos nós e que nós possamos, aliás, cada vez mais elevar a devoção dessa santa tão milagrosa, que é considerada a santa das causas impossíveis. A senhora gostaria de compartilhar mais alguma coisa que vem no coração, da paróquia, dessa caminhada, dos freis? São pessoas maravilhosas, como eu já falei, e o que eu compartilho é isto, a felicidade que eu tenho particularmente de conviver com pessoas tão bacanas que são eles, né? Igual nós já falamos, que mudam de 3 em 3 anos e a gente tem a felicidade de estar convivendo com todos eles e também com os nossos amigos paroquianos, que são irmãos que nós caminhamos de mãos dadas. Ou, por exemplo, com você e com o Agostinho também. Nós agradecemos, Dona Múcia, a acolhida, o carinho, a partilha, o testemunho de vida, tá? E pedimos a intercessão da nossa querida padroeira para a sua vida e da sua família. Deus abençoe. Amém. Amém.